Good morning. Good morning. Okay, come on. Gotta liven this up here. Okay. So, I'm very, very honored to introduce Professor Reuven Kimmelman of Brandeis University. The title of his presentation is The Impact of Sephardic Culture on Liturgy. Rabbi Reuven Kimmelman is rabbi of Beth Abraham, the Sephardic congregation of New England. He is also a professor of classical Judaica at Brandeis University. He's the author of the Hebrew book, The Mystical Meaning of, excuse my Hebrew, Lecha Dodi and Kabbalat Shabbat, published by Hebrew University of Jerusalem, and the forthcoming The Rhetoric of Jewish Prayer, a historical and literary study of the prayer book. His audio courses are The Hidden Poetry of the Jewish Prayer Book and The Moral Meaning of the Bible. He has also been commissioned to produce the JPS commentary on the Siddur. Professor Kimmelman. Thank you. I handed around a handout of a copy of the prayer Yishtabach. Everybody have a copy? If there are extra copies, please raise your hand. It should be clearly enough. Are there extra copies? About 70 were handed out. Can you see them more? Oh, they're here. Please hand them over this way. Okay, everybody are there extra copies there? Is there an extra copy for up front? Okay. In the post-Gaonic period, clearly after Rambam, the daily liturgy, now shared by Sephardic and Ashkenazic Jewry, is primarily the result of Ashkenazic liturgical creativity. It was Ashkenaz that added 22 verses to the Hodu. It was Ashkenaz that constructed a Psuke de Zimra containing the Song of the Sea with an opening and closing blessings. It was Ashkenaz that added the link Ato Hashem Levadecha of Nehemiah 9 and Vayosh of Exodus 14 to bridge the gap from Vayivarech David of 1 Chronicles to the Song of the Sea. It was Ashkenaz that added 4 Baruch verses after Psalm 150, in which the first 3 Baruch verses answer the questions when, Baruch Adonai Le'olam, where, Baruch Adonai Mitzion, and why, Baruch Osenifot Vado. While the 4th concludes the unit by reverting back to when and where, Baruch Shen Kvodo Le'olam, V'yimelech Kvodo Haaretz, Kol Haaretz. It was Ashkenaz that transformed the first blessing of the Shema liturgy into a euphonious, angelic ceremony, in which it says, Bikdusha v'tara, shira v'zimra, corresponding to the 4 wings of the Ofanim, B'shabechim, B'farim, Maritzim, Makdishim, Mamlichim, corresponding to the 6 angels of the Srafim. It was again Ashkenaz that added Aleinu as the finale of the Shacharit and Arvit, as it added Adon Olam as the prelude to Shacharit. There are many literary changes throughout, some stylistic, some substantive. In Baruch Shamar, there is the change from Bafi to Bafeh, either for the numerical number of 87 or to avoid an infelicitous expression, Fi. In Yishtabach, there is the change from Shavach to Shivcha for purpose of rhyme. In Ezra-Dotenu, there is the addition of Brachot Va'odot from the Yishtabach and elsewhere, due to Ashkenazic liturgical creativity. All these things were accepted by the Sephardic liturgy. However, there are 3 major cases where the Sephardic contribution made significant inroads into the Ashkenazic praying community. And they are in order: the saying of the Moda'ani, the last line of both the Yishtabach and the Aleinu, and the inclusion of the Aleinu at Mincha.
The Moda Ani first appears in Seder Hayom in 1599 by Moshe ibn Machir, who resided close to Sfat. It is now almost universally accepted. I would love to speak about Adon Olam as a Sephardic contribution, except we have no idea who wrote Adon Olam, where it was written, when it was written, even though it first appears in German liturgy by the 14th century and may go back a century earlier. I begin the analysis with Yishtabach in the page you have in front of you. As the closing of blessing of Psuki de Zimra, as well as the bridge to the Shema liturgy, the Yishtabach plays the twofold role of recapitulating Psuki de Zimra and of anticipating the Shema liturgy. The duality characterizes three units: the opening doxology, the body, and the closing, the chitum. The opening doxology has two parts: the call to praise and a series of epithets on divine grandeur. The Janus face technique, du pani, of recapitulation and anticipation appears in its opening call to praise. It starts off, Yishtabach Shimcha La'ad Malkenu. Psik. Malkenu is who? Ha'el, Hamelech, Hagadol, Vakadosh. Where Yishtabach will take place? Bashamayim Uvaretz. Therefore, it's very similar to the beginning of the Kaddish, Yitkadal v'Yikadash Shemei Rabbah Bi'alma. Its call to praise God's name in heaven on earth revert back to Psalm 148:13, where it says, Hodu Halu et Shem Adonai, Hodo Hashemayim V'Aretz. And the corresponding verse in Vayavorech David that praises God, Kol Bashamayim Uvaretz. It also points forward to the strophe in the first blessing of the Shema liturgy, as found in Seder of Avram Gaon. Tibarach Adonai Eloheinu, Bashamayim Mima'al, V'Aretz Mitachat. And then, Yishtabach Shimcha La'ad Malkenu. Awareness of this anticipatory function assures the proper parsing of the syntactical relationship, namely, that God is to be praised in heaven and on earth, not that God is king in heaven and earth. The praise of the divine vocatives also resemble the divine epithets of that blessing. Look in your handout. Source number 1. There it says, we have a comparison with Birkat Yotzer and Yishtabach. I'm going in order. Birkat Yotzer, Mishabchim, Mamlechim, et Shem. Therefore, Yishtabach, Yishtabach, Shimcha, La'ad Malkenu. Next, Ha'el, HaMelech, HaGadol, and Yishtabach, Ha'el, HaMelech, HaGadol. In Birkat Yotzer, Kadosh Hu, and we have Yishtabach, HaKadosh. The words Gibor v'Norah are left out because they refer to anticipation of the Amidah, not to the Birkat Shema. In both cases, the references to God are distinct divine titles, not just epithets of divinity. The body of the Yishtabach, composed of a series of 13 or 15 terms of praise throughout, correspond backwards to the mentions of Baruch in some versions of Baruch Shamar, and to the number of terms in Emet V'Yasiv of the Shema liturgy. This strengthens the dual function of the Yishtabach as epilogue to Pesuki de Zimra and as prologue to the Shema liturgy. 11 of its terms encapsulate the praises of Pesuki de Zimra. The first 4 are Shir Ushvacha, Halev V'Zimra. They refer to the Psalms. The next 7, Oz U'Memshalah, Netzach U'Gvura, Gedula, Tila V'Tiferet, different orders, refer to the verses of Vayavorech David. If we assume the equivalence between two synonyms for strength, Oz and Koach. So look at source number 2. Yishtabach faces backwards. It has Oz, Umemshalah, Netzach, Gvura, Gedula, Tila V'Tiferet, almost mimicking the words of Vayavorech David, HaGedula, HaGvura, HaTiferet, VaNetzach. And then it continues, Me'alim L'Shem Tifaretecha, which was the original bridge to Yishtabach. The Tanakh says, Ma'alim Shem Tifartecha. The Siddur says, Yishtabach Shimcha. Despite the differences, there is a pattern of consisting of opening terms for human praise and closing terms for divine grandeur. The early versions generally open with 4 or 6 terms for praise, whereas the later Ashkenazic version divides the 6 terms for praise into 2 units
with 4 preceding the terms of divine grandeur and 2 succeeding them. The reposition of the last 2, brachot v'hodaot, to the end of the series, as opposed to the earlier versions, alters their role. No longer part of the previous series, they now introduce the next phrase. They also enhance the literary coherence and the Janus-facing function, du pani, of the Yishtabach. In facing forward, they anticipate the concluding peroration with brachot, anticipating the upcoming word baruch, and hodaot, anticipating the upcoming el hodot. This adheres to the literary rule that a semblance of the peroration should segue into the peroration. Me'ein chatimatam, samucha chatimatam. In facing backward, the first term epitomizes 3 elements. The Baruch elements that link the 2 segments of Baruch Shamar, the Baruch elements of Baruch Shamar, and the verse in Mizmor LaTodah, Hodu lo Baruch Hu Shemo. The second term epitomizes the last one, and the word Hodu, Hodaot. Looking forward, both terms anticipate their identical use in the Modim D'Rabbanan and Ezrat Avotenu, with a concomitant motif of divine eternity. Source number 3. You see the words, Yishtabach, Barachot, Vodot, B'Shimcha Gadol. Modim D'Rabbanan, Barachot, Vodot, B'Shimcha Gadol. Ezrat Avotenu, Barachot, Vodot, L'Melech, El Chavakayam. And the phrase El Chavakayam in line 3 corresponds to Yishtabach, Me'alam, V'Aram Ata'el. So we see over and over again, Yishtabach is formulated to be a bridge between Pesukei de Zimra and Kriyat Shmo V'Chateha, and incorporates language from both, especially the language which can be duplicated both forward and backwards. Now look at source number 4. Again, we have Yishtabach, and then in the phrase Yishtabach, we have Kedusha U'Malchut. So if you look up at the top of the page on Yishtabach, look at the phrase, and you see how the poet operated. He said, Shir U'Shvacha, Halel V'Zimra, Oz U'Memshala. Now the rhyme scheme breaks down. Netzach could be U'Gdula Gvura, because the words sometimes are reversed, U'Tira. But he could easily have said, Tiferet U'Kedusha, which would rhyme again. The reason he doesn't do that is because he needs Kedusha and Malchut together. Because the praise of God is, Melech is Hakadol HaMelech V'Kadosh. So in order not to break between Kedusha and Malchut, he cannot create the phrase Tiferet U'Kedusha, which would add to the rhyme scheme. Therefore, he has 2 goals: to maximize the rhyme scheme and to keep the integrity of the terminology. When they go together, he combines, and when not, not. The closing peroration, Master of the Wonders, Adonai Niflot, also points backward to the Song of the Sea and its epithet of God as Oseh Pele, to the Baruch verse of 70:18 with its praise of Oseh Niflot Levado. Also the beginning of the Hodu with its focus on the wonders of God. It also points forward to the end of the first Shema blessing, where God has acclaimed Adon HaNiflot in the part La'el Baruch Nimo Itenu. This goal of summing up also contributes to some variations among the closing epithets. Even the peroration seems to have had 2 closings, one for the motif of kingship, the other for the motif of eternity. The first contains the royal epithet Melech, the other Cheholamim. The combination of the 2 epithets evoke the finale of the song Adonai Yimloch Melech Le'elam Va'ed Netzach. Yimloch Adonai Le'elam. Both integrate divine kingship and eternity. The result approximates a chiasm of the complex epithet of God that segues into the end of the first blessing of the Shema liturgy, source number 5. There we have Yishtabach HaBocher B'Shirei Zimra. If you look at the chiastic structure, corresponds to Zemirot Yomeru. The end of the line is Melech El Chai V'Kayam, corresponds to the beginning, Birkat Yotzer, Melech El Chai V'Kayam. It is not unusual that the final part reverses the order of the early part in order to indicate closure. Now, it's precisely this phenomena which explains the addition to Yishtabach
of the part found in the Sephardic Nusach starts off Machzor Aram Sova, also find in the Yemenite Siddur. And that is the conclusion of it. It goes like this. The last part, which is found there and accepted into Nusach Sfarad, which is really Chassid, but not Edota Mizrach, not Edota Marav, goes, if you look at source number 6, Adon Nifot, Borei Kon Shamot, Ribon Kon Amasim, Habacher B'Shir Zimra, Melech El Chelamim. The addition adds the word Avraham here. Adon Nifot, Aleph. Borei Kon Shamot, Bet. Ribon Kon Amasim, Reish. Habacher B'Shir Zimra, Hey. Melech El Chelamim, Mem. We spell out the name of Avraham. This is also found early on in Machzor Aram Sova, goes back probably to the 15th century, and there's even some evidence in an early 13th century Kabbalistic commentary who has the phrase El Adon Borei Ribon Bocher, which he says is based upon the name Avraham in the reverse of Behi Bar Am, where the Hey and the Aleph are transposed into Avraham. Therefore, the idea may go back to the 13th century, spread in the 15th century, and now is found in Nusach Edota Mizrach, along with Nusach Sfarad HaChasidi. In any case, the result is that Avraham, as it were, launches the service traditionally associated with him. Shavraham Tikein Tfilat Shacharit. So it fits into this understanding of Yishtabach as anticipatory of Kriyat Shema Uvirchoteha. The second part I want to discuss is the Aleinu. The Aleinu took some time to become part of the service of Mincha. By early 13th century, it penetrated the Sabbath and festival of Mincha at Minhag Marsilia. Up to that time, it was only found in German and French liturgy and finally seeped into Provence. It starts in the French liturgy in 1140 with an early version of Machzor Vitri. Some people want to date it as early as 1125. It begins as Shacharit. It then gets quickly added to Arvit. The argument was that Aleinu should only appear in those services which has Kriyat Shema Virchotecha, since Aleinu has V'yechablu Chulam et O Machutecha, and therefore the Aleinu completes the Shema. This left out Mincha. Mincha first appears in Provence, and we have it in the Daily Mincha in manuscript Paris 519 of Lisbon in 1484. It didn't catch on until the door of Mekubalei Sfat. Starts off with the Radbaz and the Ramak. Both give an argument that goes like this. Well, if the Aleinu should be said when the Shema is said, then all the more so the Aleinu should be said when the Shema is not said. Because that would mean that Mincha is totally bereft of what? Kabbalat O Malchut Shemayim. This argument is articulated by the Radbaz and by his contemporary, the Ramak, and within a generation of their articulation, it gets accepted. So by 1476, it's already found in Sefer of the Mabit, Joseph of Tirani. By 1585, Elijah Davidas also mentions it. By 1591, Moshe Mat of Poland assumes that Aleinu is a part of all three services. So by now, there's hardly a Siddur in the whole Jewish world in which Aleinu is not complete all three services. So Shacharit and Arvit are the contribution of Ashkenaz. Mincha is the contribution of Sfarad. Finally, Sfarad added one more line to the Aleinu. The Aleinu we know from Ashkenaz does not have the last verse. That verse is frequently attributed to the Ari, but like many things with the Ari, sometimes he maintained minhagim, which otherwise are not known, rather than innovating minhagim. We have two major sources, one from the Rokeach of Germany, but one also from Rabbeinu Bachya of the Sephardic world, who already explained the Aleinu in light of the verse, Vayad Adonai lamelech akol haaretz, Vayomahu Yadonai echad u'shmo echad, come from Zechariah 14:9. Now, most people think that the Ari added it because of Psukei Malchuyot. So, since we're talking about Malchuyot, and Aleinu originally appears in Malchuyot, he added a verse. But that would not explain why he added this verse.
unless there was a tradition of already understanding the Aleinu in terms of that, which probably explains why the Aleinu first penetrated Mincha on Shabbat. Because on Shabbat you say, Ata Echad v'Shimcha Echad. So when you say Ata Echad v'Shimcha Echad, that's considered a fulfillment of the verse, Vaya Adonai Lamelech HaKol Haaretz, Vayom Hu Adonai Echad Ushmo Echad. So since Shabbat is Me'ein Olam Haba, you talk on Shabbat as if Olam Haba were already here. So we say, on that day it will happen, Bayom Hu, Va'atu Idna Lo Echad Hu. So when is Bayom Hu? On this day. What is this day? Shabbat. Therefore on Shabbat you say what? Ata Echad v'Shimcha Echad. That probably would explain why Mincha first penetrated the Sephardic liturgy of Mincha, of Shabbat, and then spread throughout the Jewish world. The result is that by virtue of the contribution of both Ashkenaz and Sfarad, and the conflation of the two, the Jewish service now ends in all three services with Zechariah 14:9, which means everywhere the reign of God over the earth complements the reign of God forever. Thus, the hope for God's reign throughout time and space became the concluding affirmation of the Jewish liturgy by virtue of a combination of Sephardic and Ashkenazic innovation. Thank you. Questions? What? Comments? If you have a comment, please inflect your voice upward at the end so I can interpret it as a question. Yes, please. Professor. It just happened to be there. I'm asking... Yeah, I understand the question. He asked the question, is the addition of Avraham just happened to be there? I didn't say addition. I said acronym. Because it's acronym here. No, but I'm saying the line got added and expanded. In earlier visions, we do not have all those letters. It first appears in Machzor Aram Sova, where you have all 5 letters. And it specifically says, since Avraham tikain tfilat shachrit, therefore we end the Yishtabach with Otiot Avraham. There's a remez already of this in about 200 years earlier, which says Behi Baram, which you know the Midrash, Behi Baram Avraham. Okay. Any other comment? Thank you, Dr. Kimmelman. Dr. Kimmelman gave us a phenomenal analysis. I loved it. Dov Cohen from Bar-Ilan University, and his presentation is an approach to the literary activity of Captain Arthur Carlos de Barros Bastro, 1867 to 1961. Dov Cohen is a lecturer at the Salty Institute for Ladino Research at Bar-Ilan University. Previously, he was deputy director of the Ben Zvi Institute Library, Jerusalem, and served as rabbi of the Jewish community of Lisbon. Dov published numerous studies on Ladino literature and on the history and culture of the Sephardim. Dov is also recognized as an expert on the history and genealogy of Sephardic Jews. His book, Thesaurus of the Ladino Book, 1490 to 1960, is forthcoming at Ben Zvi Institute. Dr. Cohen. And our technical assistant will help you. I'll give you a 5-minute note. Muito obrigado, bom dia a todos. Vou falar em brasileiro, espero que seja suficientemente compreensível. A fascinante e também dramática, e pode-se acrescentar apaixonante história do capitão Arthur Carlos de Barros Basto é já largamente conhecida, tendo a sua mais completa biografia sido compilada há cerca de 2 décadas por Elvira Azevedo Meia e Inácio Steinhardt. Os estudos até agora dedicados ao capitão e a sua obra do resgate dos críptos judeus portugueses na primeira metade do século passado nos proporcionam amplas informações quanto ao seu dinamismo e às suas variadas áreas de atuação,
Porém, até hoje, muito pouco foi divulgado sobre a sua intensa atividade literária. O objetivo central da presente comunicação será, portanto, apresentar uma visão panorâmica da atividade literária e publicística do capitão Barros Basto, salientando algumas de suas características e outros pontos relevantes aos seus escritos e traduções. É sabido que Barros Basto foi autor de várias obras e já em 1913 ele era um considerado escritor. A necessidade da compilação de sua bibliografia surge do fato de que, até hoje, as menções feitas à sua atividade literária, em alguns estudos, se resumem em sucintas e genéricas citações de títulos aleatórios, na maioria dos casos sem maiores informações bibliográficas. Deste modo, ainda não se conhece a real extensão de sua obra literária, ignoram-se os títulos de suas publicações, suas datas e etc. הבעיה שהוא לא עושה את זה מהר, מה אני יכול לעשות? יש לי 20 דקות. לחזור מההתחלה. Dentre os autores que travaram contato pessoal com Barros Basto e em suas obras citaram genericamente alguns títulos por ele publicados, citamos os seguintes: o rabino Mark Ehrenpreis, que visitou Portugal nos últimos anos da década de 20, Cecil Roth, que em 1930 publicou um estudo dedicado à sua imagem, Nahum Schlutz, que visitou Portugal, travou contato pessoal com Barros Basto e conheceu de perto a sua obra literária, e Benjamin Mintz, que visitou o Porto nos anos 30, deixando algumas notas sobre essa visita e sobre o seu encontro com o capitão. Dentre os investigadores que em seus estudos aludem a algumas das obras de Barros Basto, citamos os nomes de Hermann Prinz Salomon, José Maria Becassis, Abraham Milgram, Jacobo Israel Garçon, Elvira Mea e Hagit Dori. As mais completas listas das suas publicações, que até hoje se conhecem, encontram-se nos estudos de Lívia Parnes, que cita 27 títulos, e de Inácio Steinhardt, que cita 28 títulos. Por outro lado, durante nosso estudo, logramos localizar mais de 70 títulos da sua autoria, publicados quase todos nessa cidade do Porto, no período entre 1910 e 1958. Estes títulos incluem publicações periódicas, opúsculos, artigos, crônicas e editoriais. Nesta lista, incluímos somente textos assinados explicitamente por Barros Basto e em qualquer uma das formas com as quais ele costumava afirmar os seus escritos, ou seja, A.C. de Barros Basto, A. Ben Rosh, o seu nome em hebraico, Ben Rosh ou A.B.R. Os livros de autoria de Barros Basto, ou traduzidos por ele, são atualmente item de certa raridade e para a realização deste estudo nos auxiliamos de coleções públicas e particulares. Dentre estas coleções públicas, que possuem um número significativo de livros da autoria de Barros Basto, citamos a Biblioteca Nacional de Israel e a Biblioteca Nacional de Portugal. Dentre as coleções particulares, citamos a da Biblioteca Sefarad, em Madrid, e a minha própria em Israel. Em julho de 2012, sob o título de Apostle of the Marranos and Portuguese Dreyfus, foi levado a leilão no Reino Unido um lote de 28 títulos relacionados ao marranismo moderno em Portugal, dos quais 23 da autoria de Barros Basto, o qual foi adquirido pela Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos da América. Impossibilitado de descrever aqui detalhadamente todos os títulos de sua bibliografia, nos limitaremos a alguns exemplos mais significativos, apresentando-os por divisão temática e cronológica. Iniciaremos com as suas publicações de cunho doutrinário e filosófico. Entre 1910 e 1920, Barros Basto publicou uma série de escritos de cunho filosófico e religioso, nos quais expunha e propagava a doutrina oriamita que desenvolveu. Trata-se de 5 títulos, 4 deles publicados em opúsculos e um artigo publicista. Os títulos são Shachar, de 1910, com segunda edição em 1920, Entre Montanhas, 1913, o artigo O Meu Deus, publicado no jornal A Luz, em 1916, A Labareda, em 1919 e Terras de Morte e de Fé, de 1920 aproximadamente. Passando agora às publicações de cunho social e cultural que revelam o interesse de Barros Basto pelo aduarismo, já explicaremos do que se trata, e pela corrente de fraternidade portugaliza. Como é sabido, Barros Basto foi um dos introdutores do escotismo em Portugal, adaptando e criando em outubro de 1913 no Porto a União dos Adueiros de Portugal, que contava então com cerca de 150 sócios.
Outra área pela qual Barros Bastos se interessou foi a relação histórica, cultural e étnica entre Portugal e a sua vizinha ao norte, a Galiza, tendo dedicado por volta de 1920 alguns escritos publicistas em prol da reintegração cultural e linguística galego-portuguesa. Os 3 títulos desta época são os seguintes artigos: A Razão de um Nome, Galiza, Nossa Irmã, e Alberto Edmond, Elegia a um de seus ajudantes na União dos Adueiros. Lado a lado com seu empenho na investigação e na documentação das orações e dos costumes litúrgicos e cerimoniais dos cripto-judeus portugueses, a partir de 1927, Barros Bastos iniciou a publicação de uma série de livros de orações tradicionais judaicas, segundo o rito sefardita, traduzidas para o idioma português. Esta série de obras litúrgicas conta com 17 títulos, todos em opúsculos, dos quais citamos os seguintes. De 1927 são o Keter Malchut, de Ben-Gvirol, as orações para a noite de Shabat, a oferenda de Shabat, orações da tarde de sábado. De 1928 são o Dor e Fé e a Haggadah de Pesach, a cerimônia da noite da Páscoa judaica. De 1929 são a Nehilá, ou encerramento do Kippur, a noite de Kippur e as orações para a saída de Shabat. De 1930, a noite de Rosh Hashanah, Ano Novo, e em 1939, oração matinal de Shabat. De 1940, oração antes de deitar, o Hallel, cânticos recitados nas festas judaicas, e o Birkat Hamazon, oração de graças após a refeição. Em 1943, as noites de Hanukkah, e em 1945, o Hazkarat HaMetim, ou oração de saudade dos mortos. Algumas palavras quanto às traduções em si. Os textos foram traduzidos provavelmente do original hebraico, idioma que Barros Bastos, como mencionou a professora Mea na sua comunicação, se dedicou ao seu estudo ainda antes de 1920. De acordo com Nahum Schultz, seria o rabino Isaac Wolfenson de Lisboa quem ensinara a Barros Bastos os rudimentos da língua hebraica, aproximando-o também da ciência da Kabbalah. Porém, em seus escritos, Barros Bastos afirma que o seu professor de hebraico foi mesmo o rabino Levi Ben Simchon, de Lisboa. Segundo Ismar Elbogen, reitor do Seminário Rabínico de Berlim, a tradução das orações fora realmente feita diretamente do idioma hebraico. Por outro lado, Benjamin Mintz alegava que Barros Bastos desconhecia o idioma hebraico, já que não fora capaz de manter com ele uma conversação no idioma ancestral. Não seria de todo impossível presumir que a dificuldade que Mintz identificou na compreensão do hebraico por parte de Barros Bastos fosse devida simplesmente a uma questão de pronúncia, já que Mintz muito provavelmente teria uma pronúncia ashkenazita do hebraico significantemente diferente da pronúncia sefaradita, com a qual Barros Bastos, sem dúvida, era muito mais familiarizado. Os escritos de Barros Bastos, de cunho didático e de fundo proselitista, totalizam 11 títulos, dos quais 8 artigos publicados no seu Halapid e 3 editados em opúsculos. Citamos os seguintes exemplos: A Honra de Ser Judeu e Moisés, Nosso Mestre, Mistério Incompreensível, incentivando e chamando os cripto-judeus a declararem o seu judaísmo abertamente, Hazanot, uma menção honrosa às mulheres cripto-judias que durante séculos tiveram a função de guardar e transmitir as orações judaicas, História Sagrada Infantil, publicada em capítulos e completada por David Moreno, seu discípulo, a partir de maio de 1933, Teologia Popular Israelita, série igualmente publicada em capítulos. Dos 3 opúsculos, o primeiro é Memorial de Preceitos Israelitas, adaptação do Tesouro dos Dinim, de Menashe Ben Israel, publicada em 2 volumes e dedicado à memória de seu avô paterno, Francisco Carlos de Barros Bastos. O segundo, A Moral Judaica, tradução da obra do rabino francês Benjamin Lippmann, e o terceiro, Judeus e Prosélitos, coletânea organizada pelo capitão. Não há dúvida de que outros textos de orientação proselitista publicados no Halapid anonimamente sejam na realidade da autoria de Barros Bastos ou traduções realizadas por ele. Simplesmente, já que não são assinados por ele, eu não quis adicionar essa lista. Barros Bastos era reconhecido como um talentoso e carismático orador. Temos notícias de várias alocuções proferidas por ele em diversos meios e ocasiões, seja em ambientes políticos ou nas suas peregrinações proselitistas em núcleos cripto-judaicos em Bragança, em Covilhã e em outras partes.
No entanto, de todos os seus sermões, ao que parece, foi publicado somente aquele pronunciado na ocasião da inauguração da sinagoga Mekor Chaim, com o título de Não por força, mas pelo meu espírito, Lo bechail velo bekoach, ki im beruchi. Barros Basto publicou vários opúsculos, estudos, artigos e crônicas tratando de temas históricos relacionados não somente aos judeus portugueses, mas também à etnografia e ao folclore de Portugal em si. Seguem alguns exemplos. Lenda e História, por Terras de Amaranto, O Diabo e a Sua Senhora. O artigo publicado em 1921 no jornal Flor do Tâmega trata sobre o folclore cultivado ainda hoje em Amarante e que envolve as estatuetas de duas divindades negras, macho e fêmea, conhecidas como o Diabo e a Diaba de Amarante, as quais se encontram já há alguns séculos no mosteiro de São Gonçalo daquela cidade. Hadgadiá, influências hebraicas no folclore português, e um vasto estudo sobre os judeus no Velho Porto, que teve 2 edições, a segunda muito mais ampliada e muito rara também. Em 1932, publicou no jornal A Águia um estudo sobre Tarsis na tradição bíblica, mais tarde republicado também no seu Alapid. Durante o ano de 1933, foi publicado no jornal Voz de Lamego, em 6 capítulos, o seu estudo histórico intitulado A Cava de Viriato, Subsídios para o Estudo do Portugal Protohistórico, o qual vai firmado por Barros Basto na função de vogal auxiliar da Comissão de História Militar. Eu consegui adquirir parte desse jornal há alguns meses atrás como se diz em Portugal, alfarrabista. É um texto que eu não conhecia. De 1934 é a sua lista cronológica dos rabis mores de Portugal, que, segundo o seu autor, fazia parte de um estudo que ele preparava e que teria o título de Resenha dos Rabis Mores de Portugal. De 1936 é a sua Genealogia de um Monstro, cronologia das leis antijudaicas promulgadas desde a instituição do cristianismo no século IV até a criação da Inquisição Espanhola no século XV. De 1937, em 1937, escreveu A Vida Dramática do marrano Isaac Ben Judá Abarbanel, e entre 1943 e 1949 publicou parte de seu estudo intitulado A Misteriosa Personalidade de Bernardino Ribeiro, o trovador do amor e da saudade, na qual reforça a hipótese de que Bernardino Ribeiro era na realidade Isaac, filho de Judá Bravanel, hipótese lançada 20 anos antes por Teixeira Rego, e que hoje em dia parece refutável, não concordam com ela. Em 1944, publicou o opúsculo Don Yahya Ben Yahya, primeiro rabi mor de Portugal, e 2 anos depois o seu Don Abraham Zacuto. 2 outros vultos portugueses foram alvo de seus estudos, o primeiro Don Gedalia Ben Yahya Negro e o segundo Don Isaac Aboav. Ambos artigos publicados no Alapid. Em 1953, igualmente no Alapid, publicou por Terras de Amaranto, Horrível Crime de Heresia, um comentário irônico sobre uma passagem da obra antijudaica espanhola Sentinela contra Judíos, de Francisco de Torrejoncillo, Madrid, 1676, que narrava uma suposta heresia cometida por uma judia de Amarante. Localizamos também 7 títulos de cunho autobiográfico. O primeiro, em opúsculo Linhagem de Arthur Ben Roche, 1920, e 6 artigos, Um Casamento Hebraico, descrição poética da cerimônia de casamento de Judá Fresco e Esther Fresco, realizada em Lisboa em fevereiro de 1911 e presenciada por Barros Basto. Uma Milá, descrição da cerimônia do Brit Milá de seu filho, Nuno Carlos Azancot de Barros Basto, realizada em Lisboa em fevereiro de 1922. No relato são mencionados, embora implicitamente, o Mohel Rabi Samuel Muchnik e o oficiante da sinagoga Sharei Tikvah, Rabi Avraham Kastel. Aos meus filhos e aos meus discípulos, mensagem ética e moral dedicada aos seus filhos e discípulos. A reparação do dano, crônica metafórica que trata da calúnia da qual o autor foi vítima e da traição por parte de seus antigos amigos e alunos. Nessa metáfora, a vítima leva o nome de Aib, A-I-B, provavelmente aludindo às iniciais de seu próprio nome hebraico, Abraham Israel Ben Rosh. E seu principal inimigo é aí chamado de Nahash, serpente em hebraico. Eu não consegui provar a quem ele se refere, mas enfim.
Cartas a alguém e a ninguém, a um Haaretz, réplica a um cripto-judeu que retornou ao judaísmo oficial e que estaria alardeando que a atividade proselitista de Barros Basto é contrária ao espírito da religião judaica. E por último, Shabbat, descrição poética de uma visita realizada à Sinagoga de Lisboa, pelos vistos em 1911 ou talvez em 1908, como a professora Meia mencionou essa manhã. O texto foi publicado anteriormente pelo menos outras 3 vezes em jornais do Porto e de Lisboa. Entre os anos 1914 e 1958, Barros Basto criou e dirigiu pelo menos 5 publicações periódicas, 4 delas editadas na cidade do Porto e uma em Lisboa. Com exceção do Alapid, que já foi mencionado algumas vezes, os demais órgãos periódicos dirigidos pelo capitão tiveram uma existência muitíssimo efêmera. Tais publicações refletem, na realidade, os 4 campos de atividade e interesse aos quais Barros Basto se dedicou de corpo e alma em diferentes fases de sua vida, ou seja, a fotografia, o oriamismo, o escotismo e o judaísmo ou o marranismo português. Em abril de 1927, Barros Basto criou o jornal Halapi, do Facho, publicado no Porto e extinto em setembro de 1958. Além de ser citado e utilizado como rica e por vezes mesmo única fonte de informações sobre o marranismo português, o Halapi foi também tema de pelo menos 2 trabalhos científicos, 2 trabalhos acadêmicos. Em setembro de 1927 aparecia em Lisboa o jornal Israel, igualmente dirigido e editado por ele, apesar da menção explícita de Ruben Ezagui como editor. Era de propriedade da Associação da Juventude Israelita Echaver e teve um único número publicado. A esses 2 órgãos de temática fundamentalmente judaica antecederam outras 3 publicações periódicas criadas e dirigidas pelo capitão e relacionadas a temas aos quais Barros Basto se dedicou intensamente em épocas anteriores. A primeira, a revista Iris, Guia Ilustrado dos Amadores de Fotografia, da qual apareceram 5 números, publicados no Porto entre janeiro e maio de 1914. Esta publicação demonstra o grande interesse que o capitão nutria já naquela época pela fotografia e que bem explica o grande acervo fotográfico que acumulou, documentando as suas diversas atividades. A existência desse significativo espólio, que reúne algumas centenas de fotografias, foi revelada só ultimamente, com a doação do direito de reprodução das fotografias por Isabel Maria de Barros Teixeira da Silva Ferreira Lopes, neta do capitão, ao Centro Português de Fotografia. A segunda, o jornal, a segunda publicação periódica das 3 que ainda falta descrever, o Adueiro, Boletim da União dos Adueiros Boy Scouts do Norte de Portugal, cujo único número apareceu no Porto em setembro de 1914, do qual infelizmente não pude examinar nenhum exemplar. A terceira, o jornal A Luz, que divulgava a doutrina oriamita, publicada igualmente no Porto pela Junta Federal Oriamita, cujo primeiro e único número conhecido foi publicado em abril de 1916. Além das áreas temáticas citadas, Barros Basto é responsável pelas seguintes publicações: Estatutos da Comunidade Israelita do Porto, de 1923, como vimos hoje de manhã pela professora Meia, ele o redigiu, pelo jeito, já em 1921, quando ele criou a comunidade. Bases de organização da primeira conferência luso-judaica de 1936 e dedicação solene da Sinagoga Kaduri Mekor Chaim no Porto, de 1937. Concluindo, neste estudo procuramos traçar um esboço da bibliografia dos escritos de Barros Basto. A lista que redigimos conta com 73 títulos publicados entre 1910 e 1958. Os variados textos se diferem pela sua temática, pela sua extensão e pela sua forma de publicação. Os seus escritos dividem-se em 10 categorias, a saber, publicações de cunho doutrinário e filosófico, de cunho social e cultural, traduções de textos litúrgicos, publicações de fundo didático e proselitista, sermões, investigações históricas e etnográficas, escritos de enfoque autobiográfico, publicações periódicas, críticas literárias e diversos. Estamos seguros de que a lista aqui apresentada não engloba todos os escritos e publicações de Barros Basto e que provavelmente algumas nos escaparam. Não obstante, a apresentação esquemática de sua bibliografia e enumeração sistemática de sua obra literária nos proporciona uma visão muito mais ampla de seus horizontes intelectuais e de sua intensa atividade cultural, publicística e literária da que era conhecida até hoje. Muito obrigado.
we're going to hold questions to the end. Thank you so much, Dr. Cohen. That was fascinating. I took a lot of notes. The next presenter is Professor Francisca Topa. I think we need to find your presentation here. Let's see. Poetry of João Mendes da Silva. Francisco Topa was born in Porto, and he's Associate Professor of the Faculty of Arts and Humanities at the University of Porto, teaching in the areas of Brazilian literature and culture, textual criticism, African literature, and Portuguese and folk literature. He has a PhD in literature with a thesis concerning the Baroque poet Gregorio de Matos. He ordained in 2016, also at FLUP, and the title of Agregado en Estudios Literarios, excuse my accent, Culture and Interartistic Specialty of Literature in Culture. His research has been directed toward the Portuguese and Brazilian literature of the 17th and 18th centuries, to the Portuguese-speaking African literature, and some areas of folk literature. He's published 18 books and dozens of articles and reviews in the mentioned areas, and has also organized or co-organized several volumes of proceedings and relating publications. He has staged or co-staged several conferences and directed or co-directed 5 doctoral theses, 15 master's dissertations, 4 postdoctoral studies, and he has others ongoing. Wow. I look forward to this talk. Thank you. Thank you for the introduction. Good morning, everyone. I'm sorry for presenting my text in English. I was told to do so. I didn't know I could speak in Portuguese. João Mendes da Silva is an almost unknown figure of the Luso-Brazilian intelligence of the end of the 17th century and first quarter of the 18th. Despite the interesting work and example he left us, 3 circumstances weighed heavily against him: his Jewish origin, having been forced to report a large number of people during his inquisitorial interrogation, and being father of a brilliant playwright, Antonio José, who was also a martyr of the Inquisition. In fact, whether we admit or not, anti-Semitic prejudice is not extincted and continues having influence on historiography and criticism, literary or not, especially when there are apparently objective reasons for calling a coward someone of that origin. In addition, being a father of a highly valued son ends up bringing more inconveniences than advantages. If it prevented the complete silencing of the name of João Mendes da Silva, it did not raise researchers' interest in his literary compositions, outshined by the glitter of Antonio José's pieces. And yet, genius rarely springs from nothing, which might have justified greater attention to the familiar environment in which the playwright was formed. It is still not this work that will repair the possible injustice. My goal is more modest and consists only in drawing attention to the religious poetry that this author left us. I'm carrying on with work I've been developing for some years, and that has allowed to rescue some of the unpublished texts Mendes wrote. Let us begin with a brief summary of his biographical data. We know now that he was born in Rio de Janeiro on 4 July 1659. We also know something about his parents, his father, André Mendes da Silva, and his mother, Maria Henriques. We know the family was established in Brazil in the middle 16th century.
We know we studied humanities at the Jesuits College in Rio, getting a Master of Arts degree. Afterwards, he came to Coimbra and he obtained a degree in canons in 1691. And returning to Rio, he was nominated Crown Prosecutor in 1698. Procurator of the Indians of all the villages of the Recôncavo of the city of Rio de Janeiro. He married in 1699 Lourenço Coutinho, the daughter of a local New Christian. He had 3 children, Balthazar, born in 1700, André in 1702, and Antonio José, the future playwright, in 1705. In 1711, Lourenço and João were arrested, accused of being New Christian, and sent to Lisbon on July of the following year. Nothing more. According to experts, rather than the origin and the possible Judaizing practice of the family, the inquisitors would be motivated by their prosperity, confirmed in the process. On the concrete case of João Mendes da Silva, says Paulo Roberto Pereira. This is a translation from the Portuguese. As can be seen in the inventory of his confiscated property, the New Christian of Rio de Janeiro, João Mendes, although he was not a master of sugar mills, owned a sugarcane plantation in São João de Meriti in Rio de Janeiro with slaves. Already as a lawyer, he owned a large library for the time, which consisted of 150 old volumes of law, 19 old books of stories and curiosities. After a few months in the inquisitorial prison, both were punished in the auto de fe of 9 July 1730, held in Lisbon under the direction of Cardinal Nuno da Cunha. Condemned to penalties of abjuration, jail and penitential habit and confiscation of assets, they would end up released on 20 July. Contrary to what might be expected, the family does not return to Rio de Janeiro, preferring to remain in Lisbon, where João Mendes becomes a lawyer. Oliveira Barata, following the reason of other scholars, suggests the fact that the bachelor did not follow 5 of his brothers on their return to Brazil was due to fear of retaliations by some of the many people who he denounced. The same investigator writes that doubts about his character are reinforced by the fact that shortly thereafter he went on to advocate in Casa da Suplicação, a higher court also known as Tribunal da Corte. In any case, the truth is that João Mendes da Silva would not be bothered by the inquisitors, opposite to what happened to some of his direct relatives. In fact, his wife is arrested again on 8 August 1726 with her youngest son, Antonio José. This time she would be condemned in the auto de fe performed at the church of the convent of São Domingos on 16 October 1729 to the exile for 3 years into the Couto of Castro Marim. Years later, she was sentenced one more time, this occasion to jail at will in the auto de fe of 18 October 1739, held in the same church. As for Antonio José, his martyrdom completed in 1739 is well known. Nothing more is known about the biography of João Mendes, except the date of death fixed by Barbosa Machado on
9 January 1736 in Lisbon at the age of 77, therefore, according to the date of birth pointed by Alberto Dines. In what concerns his literary work, references are scarce, although he is not a completely unknown writer. He is mentioned by the author of the Biblioteca Lusitana, who considers him as one of, I quote, of the most distinguished poets of his time, as is testified by his soft, cadent, and conceptual metrifications. Machado adds that Mendes wrote a poem entitled Fábula de Hero and Leandro, composed in oitava rima. In a paper of mine from 202, I revealed our poet published at least one sonnet included in the prologue to a sermon by Francisco de Matos, printed in 1698. I also published and commented a total of 13 unpublished Mendes poems, which I discovered in 2 manuscripts of the Biblioteca Municipal do Porto. More recently, I have found another composition that seems to belong to our author and which might have been composed during his time of captivity under the orders of the Inquisition. Transmitted by several manuscript testimonies, the text appears like that in a manuscript of the Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. I read the poem in Portuguese, it's a short one. You have the translation in English on the right column. Mote e glosa que fez o doutor João Mendes, estando preso nos cárceres da Inquisição de Lisboa, vendo do seu em loureiro o pássaro que deu ocasião ao mote. Passarinho que cantais nesse raminho de flores, cantai vós, chorarei eu, que assim faz quem tem amores. Doce habitador do vento, que sois no volátil coro, não só músico sonoro, mas também doce instrumento. Suspendei o suave acento com que tantos alegrais, e se atendeis a meus ais que nascem de ânsias cruéis, eu prometo que choreis, passarinho que cantais. Vós, nesse enfeito da flora, louvais com doce descante ao sol que parece infante nos braços da bela aurora. Contrários somos agora, pois vós alegre eu com dores, eu neste centro de horrores, estou sem cessar chorando, vós docemente cantando nesse raminho de flores. And the poem goes on. I will not read the other part. Most interesting is a prose treatise whose edition and study I present in 2014, appearing in another manuscript of the Biblioteca Municipal do Porto, is a solution to a sonnet riddle that had a long course in the early years of the 18th century. I will read in Portuguese. You have the translation on the right column. Qual é coisa no mundo mais amada que todos em geral aborrecemos? Todo o bem que nos dá, por mal o temos, e tudo o que nos dá redunda em nada. Do grande e do pequeno desejada, navegação com velas mas sem remos, dos olhos corporais já nunca vemos, nem foi de ninguém vista nem achada. Não é pau, nem é pedra, ar, nem vento, não é coisa criada nem nascida, não é memória, voz, nem pensamento. Em cada um de nós anda escondida, de sorte que sem ela um só momento não pode conservar-se a própria vida. Also interesting are the religious poems with which I finally reached the central point of this paper. Barbosa Machado, the first bibliographer to refer to João Mendes da Silva, indicates 3 compositions of this type, stating that all of them had been unpublished. The lyric poem Cristiados, Vida de Cristo, Senhor Nosso, and the verse translations of Ofício da Cruz de Cristo
and Himno de Santa Bárbara. Later reports confirmed the authorship of the first text and showed that it came to be published in 1751, posthumously therefore, although with a strategy of concealment of the author. Fernando Joaquim de Souza, indicated in the cover sheet, would be a pseudonym of the lawyer from Rio. In the research I have developed over the last few years, I have been able to locate 3 handwritten versions of this long poem. One of them confirmed the authorship of João Mendes da Silva. As the subtitle states, it is a life of Christ our Redeemer, divided into 3 parts, which contains the joyful, sorrowful, and glorious mysteries dedicated to the Most Holy Virgin of the Rosary by a devout and unworthy servant. Regardless of the possible sincerity of the author, a matter actually little pertinent, we can see a great biblical, patristical, and liturgical culture and erudition. The quotations are in form of notes placed next to the poetic text, serving as a support for the narration of Jesus' life. The Bible passages, especially from the New Testament, are clearly predominant, but various Latin hymns and liturgical officia are also quoted, as are the sermons by St. Peter Chrysologus, the Confessions by St. Augustine, the homilies by St. Gregory the Great, and even classic authors like Virgil, from Georgics to Aeneida. Concerning the verse technique, it is confirmed what was said above about the profane poems. João Mendes da Silva is more a verse maker than a true poet. Both characteristics can be illustrated by the following passage from the beginning of the dedication. Notice the translation of this. Okay. This is another thing, okay. Notice the quotation from the sermons of St. Peter Chrysologus and the Bible, but also the sonorous and the rhythmic fragility of the penultimate verse of the first quartet and the last of the second. In any case, assuming that the work is prior to 1712 and written in the author's natural city, there are 2 questions that must be asked. Ought it be common for a new Christian to have access to this type of culture with the degree of depth revealed in Christiados? If so, how? The research on this matter may reveal other peculiarities of the survival mode of communities of new Christians in colonial Brazil than those usually referred to by historiography. As for the other religious poems mentioned by Barbosa Machado, it is João Mendes da Silva himself, seconded by several witnesses, who refers them during the inquisitorial process. In his words, it would be his Romance Devoto a Santíssima Cruz, as well as the verse translations of Hino de Santa Bárbara e o símbolo de Santo Atanásio e o ofício da Santa Cruz para o uso da sua família e parentes, e o deu também a muitas pessoas estranhas. Till now, I have not found the hymn and the officium. As for the other poems, it appears, along with the Romance to the Cross, in the manuscript of Torre do Tombo already mentioned, although without indication of authorship. The symbol of creed of St. Athanasius, also known as Quicunque, had great success in the Latin liturgy, but according to experts, it was not written by this saint of the 4th century and was later composed. Let's see, in comparison with the Latin text, a passage from the translation of João Mendes. As one easily can see, the translation is not literal, being much more verbose than the original. As for the form, João Mendes uses the so-called heptasyllabic Romance with rhyming verse in even verse.
The other poem, this is translation in English. The other poem is also a heptasyllabic romance directed to the Holy Cross of Christ our Lord. According to Baroque taste, it begins by defining the sacred wood through a series of metaphors contained in words beginning with the letter C. Let's look at the initial passage. I will not read because of the lack of the time, but you can easily see it on the picture. In the end, all these metaphors are collected, and the text ends with an appeal to the salvific properties of the cross. What can we conclude from these poems here presented in a merely illustrative way? Francisco Adolfo Varnhagen, who did not come into contact with the texts, adopted a cautious position. In my translation, would he therefore devote himself to such compositions just so that they would not pursue him? It is certain that João Mendes died solicitor of the Casa da Suplicação, while the wife and the son underwent the dealings within the Inquisition. If such works were composed to defend himself from their persecution, let us excuse his hypocrisy. But we believe that they are not works of inspiration, but poetry of calculation. And in such a case, the loss of such manuscript should not be much to regret. José de Oliveira Barata, I'm finishing. José de Oliveira Barata, who might have read the text, classified them as bad verses passed on of orthodox religiosity, giving the attitude as spectacular as part of an attempt to convince the inquisitors. In both cases, we have more an evaluation of the man than of the poems, one being discreetly criticized from the alleged lack of sincerity of the other. The attitude seems to reveal some inability to understand both the nature of poetry and the situation of a Jew in the Luso-Brazilian world of the early 18th century. I prefer not to go so far. If it is true that the verses are not always good, as I have observed, their rejection in block arises from the same prejudice and arrogance that despise the Luso-Brazilian literary Baroque. Moreover, in the context of the author, they constitute an important indicator of culture, literary and Catholic, regardless of the question, irrelevant from this point of view, whether they show a sincere faith. Finally, they represent a document of a sad page of our history that cannot be burned. Thank you very much. Is Dr. Fernandez with us? Okay. So I'm going to introduce now Dr. Fernandez from the University of Coimbra. Let me, relations between the Jews and some Portuguese monasteries. Bom dia. Antes de mais, agradecer à organização, cumprimentar a Assembleia e eu vou falar em português, apenas para aqueles que não entendem. Good morning, ladies and gentlemen. My apologies because my presentation will be in Portuguese. In spite of this, we will have some slides, white indications in English, so that you can follow the main ideas. That will be appreciated. Poder-se-á, eu vou falar
vou tentar falar devagar por causa da tradução. Se por vezes sentirem que estou a ir muito depressa, agradeço que me deem um toque, está bem? Eu sei que estão com vontade de almoçar, mas... Ok. Poder-se-á afirmar que em Portugal a tolerância religiosa da sociedade cristã sobre as minorias religiosas e no caso concreto que nos traz aqui, sobre os judeus, é uma realidade. Ao longo da generalidade dos séculos XIV e XV, a exceção naturalmente para o último decênio de 400, a qual, por diversas circunstâncias, sobretudo externas, acabará por culminar no processo de expulsão dos judeus do Reino de Portugal. Nós tentamos perceber se existiam ligações entre as instituições monásticas portuguesas, portanto, os diversos mosteiros portugueses, independentemente da sua vocação, da sua matriz religiosa, independentemente de serem beneditinos, agostinos, franciscanos, por aí fora. Tentamos perceber qual a ligação dessas instituições monásticas com os judeus e que tipo de relações eram essas. Desde já podemos afirmar que elas existem e são, tal como também seria expectável, sobretudo ao nível dos contratos enfitêuticos. Mas para perceber essas ligações temos de compreender o quadro interrelacional. E se é certo, como acabei de dizer, que as relações nos dois últimos séculos medievais podem considerar-se em termos gerais de tolerância, também não deixa de ser verdade que a partir do século XIII se vai assistindo a uma mudança paulatina na sociedade, desencadeada pelo Concílio de Latrão, portanto, Concílio de Latrão de 1215. Façamos então o respectivo e necessário enquadramento legislativo, quer eclesiástico, quer civil. Das medidas decretadas no 4º Concílio de Latrão, existem 4 que nos parecem proeminentes. A primeira delas é justamente a obrigatoriedade de os judeus usarem roupas diferentes dos cristãos ou um distintivo especial nas suas vestes de forma a identificá-los. Em Portugal, os monarcas, ao longo do século XIII, não se preocuparam muito com a implementação desta norma canónica, motivo que leva à apresentação de queixas por parte do clero a Dom Dinis em 1289, sendo o monarca acusado de dar benefícios e protecionismo à comunidade judaica e de não aplicar o que o Concílio Geral tinha previsto com respeito ao sinal distintivo. Em Portugal, tal preceito só viria a ser aplicado no século XIV por Dom Afonso IV, que foi quem pela primeira vez os obrigou a se fazerem distinguir da restante população, mediante o uso de um sinal amarelo no chapéu. Já o seu filho, Dom Pedro I, mandou que o referido sinal fosse trazido bem visível no peito e Dom João I, para fazê-los acatar a medida sem alternativas ou expedientes que pudessem ocultar e esconder a marca, definiu que a forma e o local que seria usada seria no peito, acima do estômago, uma estrela vermelha hexagonal, tão grande como o seu selo redondo e bem à vista, como consta das ordenações foncinas no livro 2, título 86. Esta medida, talvez pelo seu caráter impactante de exteriorização, por ser um chamariz visual, acabou por ter algum relevo, e se é certo que existem inúmeras situações em que os nossos monarcas concederam a judeus a dispensa da utilização desse sinal, não deixa de ser curioso que a população reagiu em desagrado. Um exemplo desses sucede com Dom Fernando, que em 1371 concedeu dispensa do uso do sinal a 2 judeus de Lisboa, motivando protestos nas cortes dessa mesma cidade, reunidas nesse mesmo ano de 1371. Idêntica reação sentiram no século XV Dom Afonso V e Dom João II, que foram confrontados com as reclamações dos povos sobre este mesmo motivo nas cortes de Santarém de 1468 e nas de Évora de 1481. Um segundo elemento é a imposição do pagamento do imposto aos judeus. Portanto, tal como todos os cristãos pagavam o dízimo à Igreja, também os judeus, com o Concílio de Latrão, foram obrigados a pagar o dízimo como a generalidade dos cristãos.
Um terceiro ponto é a criação dos bairros judeus. Portanto, a partir da existência de 10 elementos, a indicação era para que se formasse uma comunidade, uma judiaria. Deste modo, criava-se um espaço próprio e tentava reduzir-se ao mínimo a convivência entre os dois credos religiosos. Também aqui, e no que concerne ao espaço português, existe alguma permissividade, com os judeus a viverem em plena vizinhança com cristãos, e é só a partir do reinado de Dom Pedro I, a partir das Cortes de Elvas, no ano de 1361, que a obrigatoriedade de recolhimento dos judeus a bairros especiais, separados dos locais onde habitavam cristãos, é definitivamente posta em prática. Apesar de muitas vezes esta lei não ter sido cumprida na totalidade. Neste sentido, espalham-se pelo país as algemas, também nomeadas judiarias, e que eram, no fundo, bairros fechados criados para os judeus em sítios onde o número de seguidores à fé de Israel ultrapassasse as tais 10 pessoas que tínhamos falado. Também o Sínodo Diocesano de Lisboa, de Dom João Afonso Esteves da Zambuja, realizado a 3 de janeiro de 1413, se centra nesta questão, dizendo que os mouros devem viver nas mourarias, os judeus nas judiarias e os cristãos entre cristãos, apontando o dedo a muitos cristãos que, por simples cobiça e ganância, de fazerem dinheiro arrendando casas a judeus a preços muito mais altos que aqueles que os próprios cristãos poderiam pagar, aproveitando-se, portanto, da situação. E depois havia até o próprio Gil Vicente conta essa anedota que e o usurário, e diz ele, e o usurário é o judeu ou é o cristão? Portanto, há aquela conotação da usura. Mesmo quando estão devidamente estabelecidas as judiarias, existem diversas solicitações ao rei para que permita a determinados judeus, sobretudo por força das suas profissões, viverem fora das judiarias. Assim, em 1455, a população de Leiria solicitava autorização régia para que mestre Bilhamin, físico e cirurgião, vivesse fora da judiaria por, e passo a citar, lhes ir ser muito necessário por causa do seu ofício. Em 1471, requeria-se novamente a Dom Afonso V que autorizasse mestre Abraão Abiatar, cirurgião e físico, a usar o aporte que as suas casas tinham contra a cristandade, pois que algumas vezes se acertava, de noute o dito mestre Abraão, ser necessário por ir curar de algumas pessoas, e o não podiam haver assim prestes, como assim era necessário, por morar dentro da dita judiaria. Situação semelhante ocorreu a 6 de abril de 1462, dia em que Dom Afonso V concede carta de privilégio a Abraão Caldas, judeu, autorizando-o a viver fora da judiaria da Vila de Elvas para exercer o ofício de físico e boticário, ofícios que não existiam nessa vila. Curiosamente, esta situação também colidia com a doutrina sinodal portuguesa. De resto, no Sínodo Diocesano de Lisboa de 1403, em que é aprovada a legislação do arcebispo antecessor, também chamado Dom João, proibia aos cristãos de tomarem mezinhas de judeus, nem de homem de outra lei, e que não comessem suas viandas, nem os chamassem as suas dores. Portanto, podiam morrer à vontade. O que interessava era que não solicitassem os seus serviços. Finalmente, um quarto ponto, que é a proibição de receber cargos públicos e administrativos em que os cristãos tivessem que se submeter às suas ordens. Isto também foi completamente ignorado no século XIII, quer por Dom Afonso III, quer pelo próprio Dom Dinis, que tinha vários funcionários judaicos em termos administrativos, na própria chancelaria, e só no século XIV, por influência, mais uma vez, da população nas cortes, é que esta situação vai ser alterada. Portanto, vou agora abordar a questão dos contratos. Os contratos entre cristãos e judeus. Um simples contrato feito entre cristão e judeu ou instituição eclesiástica e pessoa não cristã estava desde logo sujeito a regras específicas.
A relação contratual de cariz dominial entre judeus e cristãos era regulada maiormente através das ordenações afonsinas, que no seu título de 72 estabelece as regras para a realização dos contratos entre as diferentes partes, sendo neste particular mais brando que a própria legislação sinodal ou eclesiástica, se quisermos. É que, por exemplo, o Sínodo Diocesano de Braga de 1326, do arcebispo Dom Gonçalo Pereira, pura e simplesmente proíbe a celebração de contratos entre judeus e cristãos. Esta questão será novamente escrutinada no Sínodo Bracarense de 1477, de Dom Luís Pires, em que se diz: havemos por informação que arrendam a judeus e infiéis no que gravemente pecam, fazem grande escândalo ao povo que vem receber aos judeus as dízimas e oblações que o povo cristão oferece a Deus e à Santa Igreja e aos ministros dela. Porém, para esta presente e signodal Constituição, não derrogando as outras Constituições que sobre isto, per nossos predecessores foram feitas, estabelecemos e ordenamos, defendamos e demandamos a todos os abades, priores, comendadores e beneficiados que daqui a avante não arrendem nem deem de renda a judeu ou mouro, rendas de frutos, dízimas, oblações nem ofertas. E qualquer beneficiado ou não beneficiado ou qualquer outra pessoa leiga que o contrário fizer, perca toda a renda que a se arrendar a judeu ou a mouro e seja para rendição dos cativos, se for comendador ou pessoa leiga, e se for beneficiado, seja para a obra da Sé. A verdade é que, apesar de todos estes constrangimentos legislativos, vemos muitos contratos feitos entre mosteiros e judeus. Portanto, toda esta legislação acabava por não ter impacto na realidade, no dia-a-dia, na celebração de contratos. Quer de norte a sul de Portugal, embora com maior incidência na região de Lisboa, o que também se percebe, dada a taxa demográfica, não é? Em termos tipológicos, encontram-se sobretudo arrendamentos de prédios urbanos, muitas vezes casas que as próprias instituições monásticas tinham nas judiarias e que depois arrendavam aos judeus, mas também prédios de matriz rural, campos e vinhas. Iniciando este pequeno périplo pelo norte do país, sabemos que no primeiro quartel do século XV, o mosteiro de Santa Maria de Refoios de Lima possuía uma casa em Ponte Lima que se encontra empresada a pessoa de religião hebraica, como facilmente se percebe de um levantamento feito na altura. E o que diz é o seguinte: item, a casa em que mora Mosé, filho de Junça, traz-a empresada do mosteiro de Refoios e paga para ela cada ano 4 libras de antiga, e há de mostrar o prazo e é tomada para ele rei. Item, Junça, judeu, traz empresado um pardieiro. Isto da tradução não funcionar é o português arcaico, está bem? Não se preocupem. É o português medieval. Do mesmo modo, se encontram contratos de empresamento para os mosteiros de Santa Cruz de Coimbra e Santa Maria de Celas, tendo como destinatários os judeus. Também o Mosteiro da Batalha, em 1449, afora casas a mestre Bilhanim, cirurgião que exercia o seu ofício na cidade de Leiria, e que já foi referido atrás. Este mesmo mestre Bilhanim, em 1455, já com o estatuto de cirurgião e físico, é autorizado a viver na cristandade a pedido do Conselho Leiriense. Eu estou quase a acabar. Obrigado. De igual forma, e também por esta altura, mais concretamente em 1445, o Mosteiro de Chelas faz o empresamento de umas casas de sobrado na Judiaria Velha de Lisboa, através da sua prioresa, Dona Clara Gonçalves, representada pelo seu procurador, Rodrigo Esteves, a Abraão Cochecho, judeu, Urives, e a sua mulher, Dona Judia. Chelas é, de resto, dos mosteiros que mais património tem na judiaria. Por isso não é de estranhar que cerca de 8% das suas permutas sejam feitas com judeus. Um exemplo destes escambos ocorreu em julho de 1302, com troca de umas casas entre a instituição religiosa e Fernando Dias, acompanhado de sua mulher Maria Lourenço e Benta Reinel,
Curiosamente, esta Benta Reinel é identificada já por esta altura como dona de Chelas, portanto, uma religiosa de ascendência judaica. Faz também ela o escambo por vinhas, herdades, marinhas e outros bens em Sarilhos, na localidade de Sarilhos. Neste mesmo documento, Pedro Redondo e sua mulher Clara Reinel também escambam o seu quinhão dos bens em Sarilhos por 2 casas em Lisboa. A novidade mais interessante é o facto de Benta já estar inserida no mosteiro de Chelas e o que acaba por constituir uma mais-valia económica para o próprio mosteiro, porque os reineis eram dos mais ricos da cidade de Lisboa nesta altura. Comprovando justamente isso, em novembro de 1313, Benta Reinel, com a licença e outorga de Domingasianes, prioresa do mosteiro de Chelas, afora uns pardieiros situados perto do Poço da Fótia, para aí se construírem casas a um tal João Vicente, filho de um prior de Alcanim. Em agosto do ano seguinte, encontramos um aforamento de portais de casas na freguesia de São Julião, por Benta Reinel, dona de Chelas, e Teresa Pires e Aldonza Pires, moradoras no Poço da Fótia. Também o Mosteiro de Santos faz, a 23 de dezembro de 1450, a José Sóster, judeu, o empresamento de todos os foros e rendas que o mosteiro tinha no Lumiar por um período de 8 anos. O mesmo mosteiro faz um arrendamento ao judeu Samuel Sofer de 2 vinhas, também na Quinta do Lumiar, em janeiro de 1469. Há também documentação que nos revela, à semelhança do que acontecia com cristãos, a renúncia de bens de judeus a favor de instituições monásticas. Exemplo disso é-nos dado por Isaac, rabi dos judeus de Leiria, e sua mulher Ana, e Moisés, sobrinho de Dona Ana, que renunciam em favor do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça a umas casas que tinham adquirido às herdeiras de Fernando Afonso, justamente localizadas na judiaria de Leiria. Não se tratando propriamente de um mosteiro, mas sim de uma instituição eclesiástica, não podia também deixar aqui de falar do cabido da colegiada de Santa Maria de Oliveira de Guimarães. E trago, não propriamente pelos inúmeros contratos efetuados, que são efetivamente muitos, sobretudo a nível de casas, como são os exemplos de empresamentos celebrados em 1370, com o mestre David, na Rua de Sapateiros, rua essa que integrava a judiaria, ou a Dom Martim Geraldes, abade do Mosteiro de Pombeiro, com a duração de 3 vidas, de umas casas na Rua de Santa Maria, em que morava Maria Pérez, que era mulher do cirurgião João Lourenço Judeu. O que me levou a trazer aqui estas referências é um caso particular. É que no dia 25 de julho de 1500, o cabido empresou umas casas citas na Rua do Santo Espírito, que tinha sido até há poucos anos nada mais, nada menos que a judiaria, e que, além de ter mudado de nome, se encontrava bastante destruída. Obrigado pela atenção. I'd like to ask our speakers to come back up just to take a couple questions. Any questions from the audience? Okay, we have a few. We have a microphone? Okay. Eu vou Can colocar, I invite you guys back up, please? vou colocar uma questão primeiro para o Dovko. Quando eu vi o título literário, eu pensei que estava a distinguir. Não, quando vi o título, não a palestra, julgava que estava a falar da produção literária, no sentido de literatura, pronto, mas depois vi que não. A minha questão é que, se compararmos, mas já falámos muito sobre a pessoa, se compararmos a produção, toda a produção do Barros Basto, do ponto de vista literário, há de facto essa predominância um bocado encantatória da própria prosa do Barros Basto. Portanto, não podemos comparar sobre as mesmas questões a forma de escrever do Barros Basto, como, por exemplo, com o Leite Vasconcelos, ou com o Abade Bassal. Portanto, estou a pensar, por exemplo, nos Judeus no Velho Porto, que é o trabalho mais historiográfico do Barros Basto. Quando eu leio, embora exista referência a documentos, até transcrição de documentos, há de facto qualquer coisa de encantatório e literário, portanto, que acho que faz parte da estratégia do próprio Barros Basto, não é?
para promover e para trazer, portanto, para o judaísmo as pessoas que pretende. Portanto, essa é a minha questão. Não sei se posso colocar, I can put the question immediately to Ok. O mais interessante na questão dos judeus e os mosteiros, eu também vi algumas coisas, e há uma rapariga que vai apresentar um texto sobre a relação dos judeus com o mosteiro de Chelas, vai publicar um artigo. É de facto a importância dos judeus do ponto de vista da produção agrícola e da propriedade. Portanto, o que é mais interessante, as pessoas têm aquela ideia do judeu ligado à cidade e a atividades urbanas, mas se analisarmos a documentação, como analisou, que está nos mosteiros, que pertence aos mosteiros, o mais interessante é verificar a extensão do ponto de vista social das pessoas que estão ligadas às atividades agrárias. Extensão do ponto de vista territorial, mas também da estratificação social. Quer as pessoas mais pobres, os sapateiros, etc., quer as pessoas mais ricas da elite, todas tentam ter a sua propriedade, o que me parece que, para além do aspecto económico, também é um aspecto, no caso dos mais ricos, de estatuto. Portanto, a pessoa, os Galite, por exemplo, etc., que eram grandes proprietários, todos tentam ter uma propriedade, e geralmente em relação com o mosteiro. I have two, but short. First one is to Professor Francisco Topa concerning the inventario of confiscations. You give some numbers. I'm very interested to know about the 19 odd books and in which measure it could blame him on Judaizing. And the second question is to Dr. Iris Fernandez concerning the paying of the diezmo, the Jews paying the diezmo. The diezmo, the 10% for the church, el diezmo. Normally, Jews try to get an exemption for this paying from the kingdom. In Portugal, I don't know what happened, but they are property of the kingdom, and halachic, it's impossible because you are contributing to burn the church. E os dois pagavam. Não é o dízimo. O dízimo era a igreja. O outro imposto em Portugal, o dízimo era pago à igreja. Agora os judeus já pagavam o imposto ao rei, isso é verdade. Como em todo lado. E era muito dinheiro que davam ao rei. Mas este é especificamente para a igreja. Sorry, but we're really out of time, but I invite you to find the speakers and ask them your questions personally. I know that everybody's really interested, but we are way over time. Thank you so much for this session. We have a little coffee break. 10-minute coffee